tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para falar sobre pobreza e estigmatização social. Então eu vou logo te dar uma dica, já prepara o teu caderno, pega a caneta para você anotar as dicas que eu vou te dar na aula de hoje, beleza? Pobreza e estigmatização social é o título da nossa aula e ela está dividida em 4 tópicos. São eles, primeiro, pobreza absoluta e pobreza relativa. Eu vou te relembrar a diferença entre pobreza absoluta e relativa, porque eu sei que você já sabe, mas não custa nada reforçar. Depois, vamos falar de um pensador chamado Erving Goffman e a teoria do estigma. No terceiro tópico, vamos tratar da relação entre preconceitos e estereótipos. E por último, para fechar com chave de ouro a aula de hoje, vamos falar sobre o preconceito social no Brasil. Beleza? Então já apostos aí caderno e caneta e vamos tratar sobre o primeiro tópico, pobreza absoluta e pobreza relativa. Vamos lá, pobreza. O que é pobreza? Aí depende da resposta, depende daquilo que você quer dizer. Se você quer falar de pobreza no sentido absoluto, você vai me dizer sobre a falta das necessidades básicas para a sobrevivência de uma pessoa. Então, se a pessoa não tem o que comer, se ela não tem onde morar, se ela não tem o que vestir, se ela não tem o básico para conseguir sobreviver, ela está numa situação de extrema pobreza. Ela está numa situação de pobreza absoluta, por não ter o mínimo básico para a sua existência, para a sua sobrevivência. Só que eu também posso falar de pobreza no sentido relativo. E aí não é mais esse critério absoluto. Pobreza relativa é quando a pobreza tem um sentido relativo, ou seja, quando se compara, por exemplo, os padrões de vida de determinados indivíduos ou grupos sociais numa sociedade ou em sociedades que são diferentes, tá? Então a pobreza vira comparativa. Ela perde o sentido absoluto de ter um critério objetivo, né, que seria a pobreza absoluta, e passa a ser algo comparativo, que seria a pobreza relativa, certo? Então você já relembrou o que é pobreza, tanto no sentido absoluto quanto no sentido também relativo. Agora a gente pode começar a tratar do assunto mesmo da aula de hoje, que é qual? Pobreza e estigmatização social. Beleza? E aí para isso a gente fala de um pensador chamado Erving Goffman, um pensador contemporâneo, um cara ali do século XX, né? E o Goffman vai dizer o seguinte, que a conduta humana depende dos seus cenários e também das relações pessoais. Ou seja, para o Goffman, a forma das pessoas se relacionarem, né, elas têm muito a ver com o local onde elas convivem, o cenário, né, o espaço, e também com as relações pessoais que elas desempenham nesse cenário social, nesse espaço social. A interação que cada indivíduo realiza com seu ambiente o incentiva a buscar a definição de cada situação com o objetivo de conseguir controlá-la. Então, por exemplo, a pessoa que desde muito cedo, desde criança, ela já mora numa área de periferia, numa comunidade, numa favela, ela já sabe ali como se relacionar e como proceder, como agir em cada situação específica. É diferente da pessoa que está visitando, por exemplo, a comunidade, indo pela primeira vez. Ela não sabe muito bem por onde ela deve ir, qual o lado mais perigoso, qual a rua que se ela entrar, de repente pode dar algum problema. E a pessoa que está lá, ela já sabe, ela já interage com esse cenário, com esse ambiente e com as pessoas que compõem também aquele ambiente, né? E a gente chama isso de interacionismo. É a chamada teoria da ação social para Goffman. A nossa ação, ela interage com o ambiente, interage com o cenário, interage com as pessoas que compõem aquele cenário também. A teoria do estigma nos ajuda a entender como são integrados ou segregados determinados grupos sociais. Quase sempre, quando a gente fala de estigmatização, a gente se refere a uma rotulação, a um estereótipo negativo, certo? Então, voltando, por exemplo, do morador de favela, de periferia, ele carrega socialmente um rótulo negativo, um rótulo ali de criminoso, de bandido, mesmo que ele não seja. Mas isso está diretamente ligado à comunidade, ao local onde ele mora, às relações sociais que ele desempenha ali naquele cenário. Certinho?
Exemplo, muitas vezes, como eu citei para vocês, jovens da periferia são estigmatizados e tratados como se fossem criminosos, mesmo que não estejam ou que nunca tenham cometido nenhum tipo de crime. Por isso que o nome é estigma. É um estereótipo negativo, é uma rotulação, fruto de um imaginário coletivo, de um ideário social sobre aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele grupo da sociedade. Beleza? E aí a gente começa a associar a pobreza à estigmatização. O que significa dizer que, na sociedade, ocorre uma rotulação, uma estereotipação negativa sobre os pobres, sobre as pessoas que vivem numa condição que não é tão boa em comparação à classe média, em comparação à elite. E aí essa estigmatização está diretamente ligada a isso, ao fato de que essas classes, essas pessoas da periferia, por exemplo, elas passam a ser vistas como classe perigosa, como pessoas perigosas, entendeu? Por isso a chamada estigmatização, a rotulação, a estereotipação negativa desse grupo social. E aí a gente fala de preconceitos e estereótipos, que está diretamente ligado a estigma. Para existir uma estigmatização é porque existe um preconceito. E esse preconceito acaba formulando estereótipos, rotulando as pessoas que pertencem àquele grupo social. Quando a gente fala sobre preconceito, a gente está falando sobre algo que é também do campo das ideias, né? De uma construção de um conceito sobre alguém estabelecido de forma prévia, por isso o nome pré-conceito. Você estabelece uma ideia sobre um grupo social antes mesmo de conhecer ou de interagir com aquele grupo, que é uma ideia do senso comum, do imaginário ali coletivo sobre aquelas pessoas. O preconceito vai ser fundamentado, nesse caso, em estereótipos negativos, generalizações superficiais e também depreciador. O que é uma coisa depreciadora? É algo negativo em relação ao outro, né? É uma característica negativa. Tais pensamentos preconceituosos servem de base para julgamentos prévios e também atos discriminatórios. Significa dizer que o preconceito é a base teórica da discriminação. É o fundamento da existência da discriminação, da segregação de determinados grupos sociais. Porque constrói-se sobre esse grupo, sobre essas pessoas, um juízo prévio de valor, um pré-conceito sobre aquilo que elas representam, baseados em generalizações, em estereotipações, em coisas depreciativas sobre o outro, sobre aquele que pertence a outro grupo social. E os estereótipos consistem na caracterização de um indivíduo ou grupo social com base em generalizações. Então percebe, ó, tanto preconceito quanto estereótipo tem uma conexão. Você só estereotipa alguém quando generaliza algumas características de forma superficial. E a criação desse estereótipo, quando é depreciador, quando é ofensivo, negativo, acaba reforçando um preconceito em relação ao diferente. Um preconceito em relação ao que a gente chama de outro, entre aspas. O outro é o outro porque ele não é eu. Não sou eu, é o outro, né? Aquele que é diferente, entendeu? Então, esse espelhamento do eu e do outro se dá a partir desse processo de construção de julgamentos prévios, de generalizações sobre o comportamento do outro, de reforço de coisas depreciativas, né, sobre o outro também. E isso formula os estereótipos, reforça o preconceito, fundamenta a discriminação e cai naquela ideia que a gente falava ainda há pouco, da estigmatização, da teoria do estigma, né, apresentada pelo pensador Erving Goffman, beleza? E aí a gente tem aqui, ó, uma tira da Mafalda que mostra um pouco dessa visão aí acerca do preconceito social, principalmente, né, do elitismo. E a Mafalda diz o seguinte: deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres, sobretudo o Estado, né? O papel do Estado, se a gente pensa o Estado de bem-estar social, seria esse.
E aí a Suzanita, que é amiga da Mafalda, fala assim: pra que tudo isso? Era só escondê-los, né? Já que entendeu? O problema do pobre é esconde o pobre. Não, não dá casa pra ele, não precisa. É só tirar ele da nossa vista. Se a gente não vê, é porque não existe. Então essa é a visão ali da Suzanita, uma visão preconceituosa, uma visão elitista, né? Enquanto a Mafalda está mal preocupada com os pobres aqui, porque o Estado deve garantir a eles casa, moradia, segurança. Aí a Suzanita fala, não, é só tirar eles da nossa frente, né? Só esconder, entendeu? Então mostra que uma visão depreciativa, uma visão negativa, um estereótipo sobre o pobre. E isso acontece em muitos programas de TV, por exemplo, às vezes programas de humor, né? Tem um programa chamado Sai de Baixo, não sei se vocês lembram, se já viram, que tem um personagem Caco Antibes, que o bordão dele é eu tenho horror a pobre, né? Então é claro que é humor e tudo mais, mas ao mesmo tempo reforça ali uma ideia estereotipada de conduta, de ação sobre esse grupo social, né? Então reforça de certa maneira, mesmo que pelo humor, uma ideia ali de estereotipação, de estigmatização dos mais pobres. O preconceito e o estereótipo constitui uma imagem simplista. Por que ela é simplista? Porque ela é reduzida, porque ela é generalizada, ela não traduz a realidade, que não corresponde, como eu falei, à realidade, aquilo que de fato é, ou de fato são as coisas, né? Uma imagem simplista é uma imagem reduzida, é uma imagem generalista, certo? O preconceito e o estereótipo são responsáveis por isso, por essa construção de uma imagem reduzida, de uma imagem muito simples sobre determinados grupos sociais. A influência sociocultural do preconceito interfere no modo pelo qual as identidades sociais são definidas. Também tem a ver com isso. A construção da identidade, ela está diretamente vinculada a essa ideia sobre o grupo social a que se pertence. Inclusive, alguns autores da sociologia, eles falam da permanência, da perpetuação de uma cultura da pobreza em relação àqueles que são pobres. Como é que a gente pode explicar isso? Por exemplo, uma criança que nasce numa família pobre, numa família que tem ali muita dificuldade para conseguir sobreviver, ter o mínimo de condição de vida, né, de qualidade de vida, ela vai reforçando a partir da sua socialização as ideias sobre pobreza. Ela vai se tornando ali uma pessoa desde a sua infância acostumada e adequada a viver nessa condição. E isso, segundo alguns pensadores da sociologia, faz com que essa criança se torne um adulto também que perpetue essas relações, né, vinculadas à situação social em que vive, à condição de pobreza. E cria-se também uma cultura da dependência em relação a programas de governo, de assistência social, e faz com que essa pessoa meio que se desmotive a sair daquela condição que ela sempre esteve, desde quando ela nasceu, entendeu? Então ela se acostuma, ela se adequa àquilo ali e ela constrói a sua identidade vinculada àqueles hábitos, àquelas relações, àquela comunidade onde ela nasceu, cresceu e vai continuar vivendo provavelmente, certo? E aí isso aqui tem muito a ver com essa ideia de identidade. A construção da identidade também está ligada a isso. A repercussão, a legitimação dessas práticas sociais, dessas condutas, né, no processo de socialização dos indivíduos. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre o Brasil, a nossa realidade, né, o preconceito social no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país bastante desigual. O que não quer dizer que o Brasil seja pobre enquanto país, pelo contrário. Se a gente leva em conta os recursos naturais, a potencialidade em muitos recursos hídricos, etc., que o Brasil tem, o Brasil é um país que produz muita riqueza. A questão do Brasil não é não produzir riqueza, é a concentração dessas riquezas, né? Então, o Brasil é um país rico, produz bastante riqueza também, mas essa riqueza geralmente é usufruída por uma parcela muito pequena da população. E isso explica a concentração de riquezas que gera desigualdade. A desigualdade ela não está necessariamente ligada à pobreza, é isso que eu quero te dizer, tá? É claro que, na maioria das vezes, quando a gente pensa em desigualdade social, a gente pensa que existe pessoas pobres, né? Muito pobres, e existem pessoas muito ricas. É meio que, né, uma associação quase que necessária na nossa mente. Mas não quer dizer que isso seja, de fato, uma relação intrínseca, inerente aos dois conceitos, tá? Então, assim, se produz muita riqueza no Brasil, verdade, mas, ao mesmo tempo, a maior parte da população não usufrui dessas riquezas produzidas.
E aí cria-se a desigualdade. Você tem uma parcela pequena da população que é detentora de grande parte da riqueza produzida no país e uma parcela grande da população que não tem acesso a essa riqueza que é produzida aqui no Brasil. Então, olha só como é que fica em termos de estatística. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Então, se a gente pegar todos os países ali que tem dados e tudo mais, o Brasil é o 7º mais desigual. Para quem que a gente perde? Que é mais desigual do que a gente. Vamos lá. África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Só países do continente africano, onde tem muita pobreza, mas também tem uma parcela pequena da população que usufrui de muitas riquezas. A África do Sul, por exemplo, é um lugar onde tem muito diamante, tem muitas riquezas minerais. Só que o acesso a essa riqueza, aquilo que é gerado, né, com o lucro da venda de diamantes e tudo mais, é de uma pequeniníssima parcela da população da África do Sul. Então existe riqueza também lá. Só que existe uma concentração muito grande de riquezas que faz com que muita gente seja pobre e pouca gente seja rica. E o Brasil só fica atrás desses países que eu te citei, que eu acabei de falar para você, que são todos os países do continente africano. O Brasil não quer dizer que seja tão pobre quanto eles, não é isso. O Brasil é um país rico. Lembra disso. A gente está falando aqui de desigualdade, de concentração de riqueza. E essa fonte aqui é o relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então tu percebe que o Brasil é um país muito desigual, que é um país que produz riqueza, mas a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas, né? Possíveis caminhos para amenizar a desigualdade. Só um dado que eu esqueci de falar. Aqui no Brasil, os 10% mais ricos ficam com 43% da renda nacional. É como se o Brasil tivesse 10 pessoas morando, uma pessoa só teria quase a metade da riqueza das outras 9. Basicamente esse o cálculo, para você entender direitinho a questão da desigualdade social aqui no Brasil, ok? Possíveis caminhos para amenizar a desigualdade e, consequentemente, a pobreza nesse caso. Promoção dos direitos à igualdade jurídica e social seria um caminho. Pagamento de salários mínimos justos, que a gente sabe que no Brasil é muito baixo, né? O valor do salário mínimo ele não atende nem minimamente as condições ali para manter uma família. Se uma família tiver 2, 3 crianças e tiver só o pai ou a mãe trabalhando, fica muito difícil, né, manter as necessidades básicas do cidadão durante um mês. É um salário muito baixo. Garantir acesso dos cidadãos aos direitos sociais, tais como saúde e educação. A Constituição brasileira determina vários direitos sociais para nós. Saúde, educação, transporte, lazer, moradia, acesso à cultura, um monte de coisa. Só que, infelizmente, na prática, a gente não percebe isso se traduzindo, né, como algo mesmo das relações cotidianas, normais. Então, muitos direitos existem apenas na forma da lei, mas quando passam para serem práticas mesmo, eles acabam não acontecendo. Isso é um empecilho, né, para essa cidadania plena e também para reforçar a condição de desigualdade e pobreza de uma parcela da população brasileira. O respeito às garantias constitucionais. Se no Brasil a gente respeitasse tudo o que tem na Constituição, a gente viveria no melhor país do mundo, pode ter certeza. Nosso país seria o primeiro em muita coisa. Se todas as garantias constitucionais fossem cumpridas, né? Se todos os direitos que a Constituição oferta aos cidadãos e garante aos cidadãos forem de fato cumpridos, a gente viveria no melhor país do mundo, bem diferente da nossa realidade atual. Promoção de políticas públicas de assistência aos grupos sociais mais vulneráveis. E aqui a gente reforça o papel do Estado, o papel do poder público, porque quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala de responsabilidades do Estado, do poder público, tanto da União, quanto estadual, quanto municipal, no atendimento às necessidades básicas dos grupos mais vulneráveis, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso pleno a esses direitos e garantias constitucionais que a gente acabou citando aqui nesse slide. E aí, com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Dessa vez foi Pobreza e Estigmatização Social, ok? Então, espero você nas próximas aulas. Fique sempre atento,
fique em casa aprendendo e até uma próxima. Tchau!